Now may the Lord add his blessings to the subject of a blushing prophet. Agora, que o Senhor acrescente suas bênçãos ao tema Um Profeta Envergonhado. This morning we were very much tucked up with a prophet who wore a second-handed robe. And we know tonight, since in the scripture this morning, that we ourselves wear a second-handed robe. Esta manhã estivemos muito ocupados com um profeta que usava um manto de segunda mão. E sabemos esta noite, pela escritura desta manhã, que nós mesmos usamos um manto de segunda mão. The robe, and I am so happy that it is a second-handed robe. For this robe that we wear now has been reckoned to God as righteousness through Christ Jesus. Nós, o manto, e fico tão feliz por ser um manto de segunda mão, pois esse manto que usamos agora foi imputado por Deus como justiça por meio de Cristo Jesus. And we're not taking the moth-eaten robe of some man's theology who's been eaten up with moths and crickets and so forth, saying that the days of miracles is past. E não estamos usando o manto roído pelas traças da teologia de algum homem que foi roído pelas traças e grilos e tal, dizendo que os dias dos milagres já passaram. And there's no such a thing as the omnipresence of the Holy Spirit now, but we are wearing a robe of His righteousness. E não existe isso de onipresença do Espírito Santo agora, mas estamos usando um manto da sua justiça. Not in our own abilities, but in the ability of our Lord Jesus. Não em nossa própria habilidade, mas na habilidade do nosso Senhor Jesus. And when I come down to the Jordan, I want to have on His robe, trusting in His. And the great shadow of the gate that's set before us all, called death. E quando eu descer ao Jordão, quero estar usando o seu manto, confiando no dele. E a grande sombra da porta que está diante de todos nós, chamada morte, Each time our heart beats, we go one beat closer to that great gap that every man and woman must go through. And when I come to that gap, along with you believers, cada vez que nosso coração bate, estamos uma batida mais perto dessa grande fenda que todo homem e mulher tem de atravessar. E quando chegar a essa fenda, junto com vocês, crentes, I'm so happy to know that I'm not going there with this in my heart and mind, that I have done something great. I'm going there confessing and knowing that I'm a sinner. estou tão feliz em saber que não chegarei lá com isso no coração e na mente de que fiz algo grande. Chegarei lá confessando e sabendo que sou pecador. And knowing this, that I want to wrap myself in the robes of His righteousness with this testimony that I know Him and the power of His resurrection. That when He calls from the dead, I want to come out. E sabendo disso, quero me envolver nos mantos da sua justiça com este testemunho de que o conheço no poder da sua ressurreição. Pois quando ele chamar dentre os mortos, eu quero sair. Now, our scene and drama is set tonight for our text of another day in Israel, which was about several hundred years past the time of Elijah. Agora, nossa cena e drama estão preparados esta noite para o nosso tema de outro dia em Israel, que foi várias centenas de anos depois do tempo de Elias. Many ups and downs had come in the reign of Israel. And now we're at the scene tonight. Muitos altos e baixos vieram no reinado de Israel. E agora estamos na cena, esta noite. This morning we were at the scene
of where there was a lot of carnal impersonation. How that the school of prophets were up there training to be prophets. Esta manhã estávamos na cena onde havia muita imitação carnal e como que a escola de profetas estava lá treinando para serem profetas. And how simple they were. They couldn't understand the power of God. They thought the power had lifted Elijah up and thrown him out on the mountain somewhere, and to send a search party to hunt for him. When Elisha knew good and well that God had taken him to glory. E quão simplórios eram, a ponto de nem conseguirem entender o poder de Deus. Pensaram que o poder tinha levantado Elias e o lançado em algum lugar na montanha e enviaram um grupo de busca para procurá-lo, quando Eliseu sabia muito bem que Deus o tinha levado para a glória. For he was not. God had taken him, and he escaped death by going home to God on a chariot of fire and horses of fire. Pois ele desapareceu. Deus o tinha levado, e ele escapou da morte, indo para o lar, para Deus, numa carruagem de fogo e cavalos de fogo. And then we've seen that their seminaries and their works of their own theology didn't work at taking election and calling of God to make a prophet of God. E então vimos que os seminários deles e as obras da própria teologia deles não funcionaram. Foram necessários a eleição e o chamado de Deus para formar um profeta de Deus. And now tonight, we find Israel in a backslidden condition. Israel had its ups and downs. It was a very type of the church today. E agora, esta noite, encontramos Israel numa situação de apostasia. Israel teve seus altos e baixos. Foi um tipo exato da igreja de hoje. Sometime they were on the housetops, the next time they were down in the valley. That's what it takes to make us appreciate the good things. There's what they call the law of contrast. Em dado momento, eles estavam nas alturas, em outro, no vale. É disso que precisamos para nos fazer apreciar as coisas boas. Aí está o que chamam de lei do contraste. The black man of Africa never knows that he was black, his skin, until he seen David Livingstone. And he said, then he realized his skin was black because Livingstone's was white. It's a contrast. O homem negro da África nunca soube que era negro, sua pele, até ver David Livingstone. E ele disse, então, percebeu que sua pele era negra, pois a de Livingstone era branca. É um contraste. You would never know how to appreciate a day if you didn't have a night. You would never know how to appreciate the sunshine if you didn't have a cloudy day. You would never know how to appreciate righteousness unless you had had some unrighteousness. Você nunca saberia apreciar um dia se não tivesse uma noite. Você nunca saberia apreciar o sol se não tivesse um dia nublado. Você nunca saberia apreciar a justiça a menos que sofresse alguma injustiça. You would never know how to appreciate good health unless you've had some foul health, some bad health. It's only those. Você nunca saberia apreciar a boa saúde a menos que tenha estado mal de saúde, saúde ruim. São só esses. And that's the reason I think that we'll appreciate heaven so much because we've lived on earth once. And I think the law of contrast, the reason that we appreciate the Holy Spirit so much tonight. E é por isso que acho que apreciaremos tanto o céu, porque um dia nós vivemos na terra. E acho que a lei do contraste, o motivo de apreciarmos tanto o Espírito Santo esta noite, Is because we lived so long in a church that told us there wasn't such a thing. The reason we appreciate it tonight because we have had the other side. And that's the way God has intended it to be because His people has had their ups and downs. é porque vivemos tanto tempo numa igreja que nos dizia não haver isso. O motivo de apreciarmos esta noite é porque estivemos do outro lado. E é assim que Deus queria que fosse, porque seu povo tem tido seus altos e baixos. You never know how to appreciate a mountaintop unless you've been in the valley. And so you never know how to appreciate good water unless you drink some bad sometimes.
And then all the way through, it's a law of contrast. Você não sabe apreciar o topo de uma montanha a menos que tenha estado no vale. E assim, você não sabe apreciar uma boa água a menos que já tenha bebido uma ruim. E então o tempo todo é a lei do contraste. Now, Israel was in one of its backslidden states. And what a thing they had done. Agora, Israel estava em um dos seus estados de apostasia e fizeram algo sério. Now, Israel was a chosen, elected, selected people. That God had chose Israel for one specific purpose. Agora, Israel era um povo escolhido, eleito, selecionado, pois Deus escolheu Israel com um propósito específico. That the blood of Israel should be the cleanest bloodstream. For out of that lineage was going to come the Messiah himself. Para que o sangue de Israel fosse a corrente sanguínea mais pura, pois daquela linhagem viria o próprio Messias. All down through the Old Testament, God appeared in man. God appeared in Abraham as a faith believer. Ao longo de todo o Antigo Testamento, Deus apareceu no homem. Deus apareceu em Abraão como um crente de fé. God appeared in David as a king. He appeared in Joseph as righteousness. He appeared in Moses as prophet, priest, lawgiver. He appeared down through the ages in the prophets. Deus apareceu em Davi como rei. Ele apareceu em José como justiça. Ele apareceu em Moisés como profeta, sacerdote, legislador. Ele apareceu ao longo das eras no profeta. He always made himself known in man, in potion, through prophet, king, priest, lawgiver, so forth. But in Christ, he dwelt in him the fullness of the Godhead bodily. Ele sempre se deu a conhecer em homens, em porção, através de profeta, rei, sacerdote, legislador e tal. Mas em Cristo, ele habitou nele a plenitude da divindade corporalmente. And knowing that this Spirit must finally find a resting place. On Elijah, he was a man of God's justice. He played it out, the justice of God. E sabendo que esse espírito deveria, por fim, achar um lugar de descanso. Sobre Elias, ele era um homem da justiça de Deus. Ele proclamou a justiça de Deus. And Moses, he was a lawgiver that you told the marker, get out. And all these things God represented. But when he came to Christ, he was perfect. The entire fullness of the Godhead bodily rested in Christ. E Moisés, ele foi um legislador, indicando que ou você obedece às regras ou fica de fora. Em todas estas coisas, Deus estava representado. Mas quando ele veio em Cristo, ele era perfeito. Toda a plenitude da divindade corporalmente descansou em Cristo. And God represented himself once in the fullness beforehand. In the book of Genesis, in the order of Melchizedek, who had no father, no mother, no beginning of days or ending of years or ending of life. E Deus se representou uma vez em plenitude antes, no livro de Gênesis, na ordem de Melquisedeque, o qual não teve pai, nem mãe, nem princípio de dias, nem fim de anos, nem fim de vida. And he was a priest, the king of Salem, a priest of God, of the Most High God, who was without beginning or without ending. E ele era sacerdote, o rei de Salém, sacerdote de Deus, do Deus Altíssimo, o qual era sem princípio nem fim. He was none other than the prefigure of the Lord Jesus Christ, because he was the king of Salem, which is the king of peace, which is the king of Jerusalem. Ele era nada menos do que a prefiguração do Senhor Jesus Cristo, porque ele era o rei de Salém, que é o rei da paz, que é o rei de Jerusalém. And he was in prefigure, even the patriarch Abraham paid tithes to him. He was a prefigure
of the coming of the Lord Jesus. E ele estava em prefiguração. Até o patriarca Abraão lhe pagou o dízimo. Ele foi uma prefiguração da vinda do Senhor Jesus. The same Melchizedek met Abraham out on the plains before the destroying of Sodom and Gomorrah. And he met him after Sodom and Gomorrah when Abraham paid him the tithings of all the spoils that he had taken from the king. O mesmo Melquisedeque se encontrou com Abraão nas planícies antes da destruição de Sodoma e Gomorra. E se encontrou com ele depois de Sodoma e Gomorra, quando Abraão lhe pagou o dízimo de todo o despojo que havia tomado do rei. All these things as shadows typed up to Christ. And now all the shadows of the Old Testament saints, their ups and downs, was a shadow and type and examples for us today. Todas estas coisas são sombras tipificadas de Cristo. E agora, todas as sombras dos santos do Antigo Testamento, seus altos e baixos, foram uma sombra e tipo e exemplos para nós hoje. Now we find that Israel was not to mix marriage. Their marriage was to be among one another. Not no Israelite to ever marry a Gentile. Agora vemos que Israel não devia se misturar em casamento. O casamento deles era para ser entre si. Nenhum israelita devia jamais se casar com um gentio. But was to keep their bloodstream clean. And even till this day, I believe the Jewish bloodstream is the cleanest bloodstream on the face of the earth today, is the Jews. They're still looking for that Messiah. Devendo manter sua corrente sanguínea limpa. E até hoje, creio que a corrente sanguínea judia é a mais limpa corrente sanguínea na face da terra hoje, é o judeu. Eles ainda estão esperando por aquele Messias. But we know that he has already come, and their eyes were blinded that we could have a chance of repentance through Christ. Mas sabemos que ele já veio e os olhos deles estavam cegos para que pudéssemos ter uma chance de arrependimento por meio de Cristo. Now, during the time of the reign of Ezra, the children of Israel had become backslid. They had went out and got the Moabite women. Agora, durante o tempo do reinado de Esdras, os filhos de Israel haviam se desviado. Eles saíram e tomaram as mulheres moabitas. And they had got the women of the Amorites, the Perizzites, and many of the other nations, and had not only had married them, but was committing fornication among them, uncleansing it. E tomaram as mulheres dentre os amorreus, os perizeus e muitas das outras nações. E não só se casaram com elas, mas estavam cometendo fornicação entre eles. Imundície. And polluting the very bloodstream which is the life stream. E poluindo a própria corrente sanguínea, que é a corrente da vida. And what a picture that is today of our churches, the way they're falling away from the old-fashioned viewing line that God laid down for the church. E que retrato é esse hoje das nossas igrejas? Do jeito que estão se desviando da antiga linha de referência que Deus traçou para a igreja. The precept that we were to live by, the church is committing fornication with the world. It's got out into the world and began to dally in the world. Os preceitos pelos quais devemos viver. A igreja está cometendo fornicação com o mundo. Saiu para o mundo e começou a flertar no mundo. Now, this had embarrassed the prophet so much till when he come before God, he blushed in his face. Agora, isso envergonhou tanto o profeta que, quando chegou diante de Deus, ficou envergonhado. The first one he heard about, and he seen the moral decay of his people, it hurt him so bad.
until he sat down and anointed himself, plucked his hair out and his beard out. Quando ouviu falar disso a primeira vez e viu a decadência moral do seu povo, doeu-lhe tanto que ele se sentou e se ungiu, arrancou os cabelos e a barba. And was heavy-hearted before the Lord in prayer. Then when the evening sacrifice was offered, he went into the temple and fell on his knees and blushed before God for the sins of the people. E ficou com o coração pesado diante do Senhor em oração. Então, quando se oferecia o sacrifício da tarde, ele entrou no templo e caiu de joelhos e se envergonhou diante de Deus pelos pecados do povo. Now he didn't blush for the scarlet streak of the red light district. He didn't blush for the booze drinkers and the hellholes, although as bad as it may be. Agora, ele não se envergonhou pela Rua Escarlate do Distrito da Luz Vermelha. Ele não se envergonhou pelos bebedores de bebida alcoólica no antro do inferno, por pior que fosse. But he blushed because the sin of the elect. Mas se envergonhou por causa do pecado dos eleitos. And what we need today is some more prophets with enough God in their heart to blush in the presence of God for the sins of the people who call themselves the people of God and doing the way they're doing. E o que precisamos hoje é de mais alguns profetas com o suficiente de Deus no coração para ficarem envergonhados na presença de Deus pelos pecados das pessoas que professam ser o povo de Deus e estão agindo como estão. What a disgrace we brought to this place. The morals of our people. Que desonra trouxemos a este lugar, a moral do nosso povo. This is not an easy subject to speak on. I could think of many things that were easier to speak on. But brother, if somebody don't stand out in this sinful, adulterous day that we live in. Este não é um assunto fácil do qual falar. Eu poderia pensar em muitas coisas, das quais é mais fácil falar. Mas, irmão, se alguém não se pronunciar neste dia pecaminoso e adúltero em que vivemos, And call the colors, what's going to happen? Somebody has got to speak the thing. Somebody's got to place it before the people. e chamar as coisas pelos seus nomes, o que acontecerá? Alguém tem de falar disso. Alguém tem de apresentá-lo ao povo. Perhaps Ezra didn't want to do it, but it was in his heart. Talvez Esdras não quisesse fazê-lo, mas estava em seu coração. And when you see a servant of God get so sincere, so he's on his face with his hands in the air, praying to God and blushing because of the iniquity of the people, then you're going to see a revival start. E quando você vir um servo de Deus ficar tão sincero, a ponto de estar prostrado sobre seu rosto, com as mãos estendidas, orando a Deus e se envergonhando por causa da iniquidade do povo, então você verá um reavivamento começar. A man cannot lay in the presence of God. A church cannot stay in the presence of God under repentance unless the Holy Spirit comes down and gives unction and power. Um homem não pode ficar na presença de Deus. Uma igreja não pode ficar na presença de Deus com arrependimento sem que o Espírito Santo desça e dê unção e poder. To start a move of God in that among those people. Just got to be. Para começar um mover de Deus aí entre essas pessoas, tem de acontecer. Show me a man. Show me another Calvin, Knox, Finney, Sankey, or any of those who feels the burden of the people that'll lay on their face and cry and pray before God. Mostre-me um homem,
Mostre-me outro Calvino, Knox, Finney, Sankey ou qualquer um que sinta o fardo das pessoas, que se prostre sobre seu rosto e clame e ore diante de Deus. Send us a John Smith of the Baptist Church again, who prayed all night for the iniquity of the people until his eyes would be swelled shut the next morning from weeping. Que nos envie de novo um John Smith da Igreja Batista, que orava a noite toda pela iniquidade do povo, a ponto de seus olhos estarem fechados e tão inchados na manhã seguinte de tanto chorar. Till his wife would lead him to the table and feed him his breakfast out of a spoon. Show me a John Wesley again, a firebrand snatched from the fire. I'll show you a revival. Que sua esposa tinha de levá-lo à mesa e lhe dar o café da manhã com uma colher. Mostre-me um João Wesley de novo, um tição arrancado do fogo, e eu lhes mostrarei um reavivamento. What we're doing today, we're patting it on the back. We're calling it this and that and a revival when there's no revival to it. That's right. O que estão fazendo hoje? Estamos dando tapinhas nas costas. Estamos chamando isso e aquilo de reavivamento, quando não há reavivamento nisso. Isso mesmo. There's a stirring of emotion, of religion among the people, but no revival. Há uma agitação de emoção religiosa entre as pessoas, mas não reavivamento. They had a religious group in that day. They had a stirs in that day, but they needed a revival. Eles tinham um grupo religioso naquele dia, tinham uma agitação naquele dia, mas precisavam de um reavivamento. Why, my dear brother and sister, the morals of this nation has become so low till it would make a dog ashamed. It would make a hound blush if it could do so. The immorals of our people. Ora, meu amado irmão e irmã, a moral desta nação se tornou tão baixa que envergonharia um cão, faria um cão se envergonhar se fosse possível. A imoralidade do nosso povo. The people even years ago, the things that we have, the nation has done, the things that the people has done. It's all the lack of prayer. As pessoas, mesmo anos atrás, as coisas que temos, a nação tem feito, as coisas que o povo tem feito, é tudo falta de oração. The church that used to didn't believe in picture shows. They wouldn't let their children go to picture shows. They would shun picture shows. A igreja que não cria em cinema, eles não deixavam os filhos irem ao cinema. Eles se abstinham do cinema. And today, why they have the picture show in their own house. Every house has a television. E hoje, ora, colocaram o cinema em sua própria casa. Cada casa tem uma televisão. In the place where they used to think it was wrong to drink beer. In the place where they used to take John Barleycorn. What a great honorary fellow he was. Quando achavam ser errado beber cerveja, quando pensavam, John Barleycorn, que sujeito vulgar ele era. Today, 60% of so-called Christians take a social drink at least once a year. Then they get on a big spree around Christmas when they have their celebrations. Hoje, 60% dos que se chamam de cristãos tomam uma bebida social pelo menos uma vez por ano. Então fazem uma grande farra no Natal, quando fazem sua celebração. Because they have adopted education to take the place of salvation. It'll never do it. Porque adotaram a instrução para tomar o lugar da salvação. Nunca tomará. What we need is a revival. We put corn plasters on, take them off, and another corn plaster and take it off, and still find the pain is there. O que precisamos é de um reavivamento. Colocamos curativo no calo e o tiramos. Outro curativo no calo e o tiramos. E vemos que a dor ainda está ali. What we need today is not social regeneration. It's not intellectual talks.
What we need today is an old-fashioned, God-sent blood transfusion from heaven. O que precisamos hoje não é de regeneração social, nem de conversas intelectuais. O que precisamos hoje é de uma transfusão de sangue à antiga enviada por Deus do céu. The corn plasters won't do no good. We are anemia. We need a blood transfusion. We need to come back to the old-fashioned gospel that calls out for repentance before God. Os curativos para calos não adiantarão. Estamos anêmicos. Precisamos de uma transfusão de sangue. Precisamos voltar ao evangelho à antiga, que clama por arrependimento diante de Deus. And not a dry-eyed, hand-shut profession, but a God-sent Holy Ghost revival with the possession of the cleansing of the blood of the Lord Jesus Christ into every human heart. E não deu uma confissão de olhos secos, de apertos de mãos, mas de um reavivamento do Espírito Santo, enviado por Deus, com a posse da purificação do sangue do Senhor Jesus Cristo em cada coração humano. We need a revival to start in the church and sweep the nation across. We'll die, we'll perish, we are gone without that type of revival. Precisamos que comece um reavivamento na igreja e se espalhe por toda a nação. Morreremos, pereceremos. Estamos acabados sem esse tipo de reavivamento. I'm so sick and tired of seeing little petty Hollywood revivals, so-called, where people come in and get emotionally stirred up for a couple of hours or a day or two or a week or two. Não aguento mais ver o que chamam de pequenos reavivamentos mesquinhos de Hollywood, onde as pessoas chegam e ficam emocionalmente agitadas por algumas horas e, ou um dia ou dois, ou uma semana ou duas. And go out and that's all of it. Brother, you can be worked up by revival. You can have emotion. You can have good intentions. All those things are fine. But we don't need that today. E saem e fica nisso. Irmão, você pode estar estimulado por um reavivamento. Você pode ter emoção, você pode ter boas intenções. Todas essas coisas estão bem, mas não precisamos disso hoje. We need a baptism of the Holy Spirit to change the emotions and the intellects and the views, the habits, the life of the people, and put them back on the right road again. Precisamos de um batismo do Espírito Santo para mudar a emoção e o intelecto e a visão, os hábitos, a vida das pessoas e colocá-las de volta no caminho certo. Outside of a blood transfusion from Calvary, all the water reformations won't do any good at all. Com exceção de uma transfusão de sangue do Calvário, todas as nossas reformas de nada adiantam. We don't need a UN. We have a UN there, and what do they do? God's name's never called. They're afraid to call it. It was once asked by the clergy group, why did they have prayer? Não precisamos de uma ONU. Temos uma ONU lá e o que eles fizeram? O nome de Deus nunca é invocado. Eles têm medo de invocá-lo. Certa vez, um grupo de ministros lhes perguntou por que não oraram. They said it might offend somebody else, one of the others who didn't believe in God. Disseram que poderia ofender alguém, um dos que não criam em Deus. Oh, what we need is a revival. Don't make a difference who it offends. We got to preach the gospel and call our colors for it. Right? I wouldn't give you a dime for any program that left God out of it. Whether it's a UN or a Big Four, whatever it might be. Oh, o que precisamos é de um reavivamento. Não faz diferença se ofender alguém. Temos de pregar o Evangelho e mostrar o que há dentro de nós. Isso mesmo, eu não lhe daria 10 centavos por qualquer programa que deixasse Deus de fora, seja a ONU ou os 4 grandes, seja o que for. Until this nation wakes up to the place that we're dying without the blood of the Lord Jesus Christ. Until individuals wake up to the call that we're dying. Até que esta nação desperte para o fato que estamos morrendo
sem o sangue do Senhor Jesus Cristo, até que os indivíduos despertem para o motivo de estarmos morrendo. The reason we are dying is without the original, the way, the remedy, the cure that God gave us at Calvary. O motivo de estarmos morrendo é estarmos sem o original, o caminho, o remédio, a cura que Deus nos deu no Calvário. Oh, wonder it makes a man blush. No wonder a real true preacher look upon his congregation and try to lead them before the throne of God. Não é de se admirar que faça um homem se envergonhar. Não é de se admirar. Um pregador genuíno e verdadeiro olha para a sua congregação e tenta conduzi-la para diante do trono de Deus. And visit their homes and find them smoking cigarettes, telling dirty jokes to each other, entertaining in the backyard with beer parties. E visita suas casas e os vê fumando cigarros, contando piadas sujas uns aos outros, divertindo-se no quintal com festas de cerveja. Walking around on the streets are young women and middle-aged and so forth, and even grandmother with little shorts on. Mother out on the street with a baby on one arm. Andando pelas ruas, suas moças e as de meia idade e tal, e até a avó de shortinho. A mãe na rua com um bebê em um braço. Dressed sexy enough to attract the attention of any bootlegger that walks the street, and calling themselves Christians. It'll make any true man of God blush to bring such a person in the presence of God. Right? Vestida de forma sensual o bastante para atrair a atenção de qualquer fabricante clandestino de bebida alcoólica que passe pela rua, e se dizendo cristãs. Isso faria qualquer verdadeiro homem de Deus se envergonhar ao levar tal pessoa à presença de Deus. Isso mesmo. And all of our joining church and getting a better class has come to nonsense, and it did in that day, and it will this bring us back to God, not with the injection of education, not with an injection of religious revelation. E toda a nossa atitude de nos unirmos à igreja e pertencermos a uma classe melhor tornou-se um absurdo. Aconteceu naquele dia e acontecerá neste. Voltemos para Deus, não com uma injeção de instrução, não com uma injeção de reforma religiosa. Not in the injection of some kind of man-made theology, but an old-fashioned baptism of the Holy Ghost sent down from God out of heaven. Não pela injeção de algum tipo de teologia feita pelo homem, mas um batismo do Espírito Santo, a antiga, enviado do céu por Deus. In a Pentecostal experience of burning out the carnality and replacing in there the jewel that God intended to be in there of the Son and Daughter of God. Em uma experiência pentecostal de queimar a carnalidade e recolocando ali a joia que Deus pretendia que estivesse ali de um filho e filha de Deus. Till we do that, brothers and sisters, we will still have bobbed hairs, makeup on, sexy-looking women and men drinking, smoking, and call themselves Christians because they don't know no better. Até fazermos isso, irmãos e irmãs, ainda teremos mulheres sensuais, de cabelo curto, usando maquiagem, e homens bebendo, fumando e professando ser cristãos, por não conhecerem nada melhor. And their heart, that very root of carnality, lays there, and we need a church cleaning up from the basement to the pulpit. And that's right. No coração deles, essa própria raiz de carnalidade encontra-se ali. E precisamos de uma limpeza na igreja, do porão ao púlpito. Amém. E é isso mesmo. What we need today is some blushing prophets. God. Sometimes people come to the prayer line to be prayed for. Looks like they're going to a house of ill things. O que precisamos hoje é de alguns profetas que sintam vergonha. Deus, às vezes as pessoas vêm à fila de oração para receber oração. Parece que estão indo a uma casa de má fama. Right?
anointing of prophets of God who will stand in the pulpit and call a thing out and tell what's right and what's wrong. Isso mesmo, vindo pedir algo a Deus e parecendo uma Jezabel. O que precisamos hoje é de uma faxina da casa e de um aquecimento do coração de profetas de Deus que se levantem no púlpito e denunciem isso e digam o que é certo e o que é errado. And preach the gospel without compromising until sinners fall on the floor and weep till God sends the Holy Spirit to clean up their lives. Amen. Oh, that's right. Amen. E preguem o evangelho sem fazer concessões, a ponto de pecadores caírem no chão e chorarem até Deus enviar o Espírito Santo para limpar a vida deles. Amém. Sabemos que isso está certo. Isso mesmo. I preached here not long ago and said that every woman in this city was guilty in one way or the other of adultery. They are. The women go downtown here and they can hardly buy a dress. And this is so like they was poured in. Preguei aqui não faz muito e disse que toda mulher nesta cidade era culpada de uma forma ou de outra, de adultério. Elas são. As mulheres vão ao centro aqui e mal conseguem comprar um vestido sem que pareça que se espremeram nele. I'm not here to... This is my own church. I have a right to preach what the Holy Spirit tells me to do. Right? Não estou aqui para... Esta é minha própria igreja. Tenho o direito de pregar o que o Espírito Santo me diz para fazer. Isso mesmo. Let me tell you, I'm not criticizing you, my sister. But don't the Holy Spirit teach you different? If it doesn't, I'm afraid you didn't get the Holy Spirit. Right. Deixe-me dizer-lhe, não estou criticando a minha irmã, mas o Espírito Santo não lhe ensina diferente? Se não, temo que você não tenha recebido o Espírito Santo. Isso mesmo. The Holy Spirit's not shouting. The Holy Spirit's not dancing in the Spirit. The Holy Spirit's not speaking in tongues. The Holy Spirit is righteousness. Amen. O Espírito Santo não é gritar. O Espírito Santo não é dançar no Espírito. O Espírito Santo não é falar em línguas. O Espírito Santo é justiça. God give us a Holy Ghost revival of God-sent righteousness. Deus, dá-nos um reavivamento do Espírito Santo da justiça enviada por Deus. Did you realize that when you dress yourself like that and walk down the street and man looks at you in the wrong way, that at the judgment you may be as pure as a lily before your husband? Não percebe que quando se veste assim e anda pela rua e os homens olham para você da maneira errada, que no juízo você pode ser tão pura como um lírio diante do seu marido. But at the judgment you'll be guilty of committing adultery with the guy that you presented yourself to. Mas no juízo será culpada de cometer adultério com o indivíduo a quem se apresentou. Wonder it would make a person blush. So wonder what does it do to God when the Bible said in the beginning that it grieved him that he made man. It grieved the heart of God when he looked upon him in the days before the antediluvian destruction. Não é de se admirar que isso faça uma pessoa se envergonhar. Não é de se admirar o que isso causa em Deus. Quando a Bíblia disse, no princípio, que pesou-lhe haver feito o homem, pesou ao coração de Deus quando ele olhou para eles nos dias antes da destruição antediluviana. That he ever made of man. What happened? The sons of God saw the daughters of man was fair. It was a perversion. It was a sex mix-up. It was that thing that drove the children of God from the Garden of Eden. Por ele ter feito um homem, o que aconteceu? Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Foi uma perversão. Foi uma mistura sexual. Foi o que expulsou os filhos de Deus do jardim do Éden. It was that thing that drove God's judgment to bring peace upon the earth. It was that thing that caused them to destroy. It was that same mixing up between women and man that caused Sodom and Gomorrah to sink in the bottom of the Dead Sea. Foi o que provocou o juízo de Deus para trazer paz à terra. Foi o que causou a destruição deles.
Foi essa mesma mistura entre mulheres e homens que fez Sodoma e Gomorra irem para o fundo do Mar Morto. It was told by the prophets, it was told by the Lord Jesus, that as it was in those days, so will it be before the coming of the Son of God. Foi dito pelos profetas, foi dito pelo Senhor Jesus, que, como aconteceu naqueles dias, assim será antes da vinda do Filho de Deus. We look today and see that the church has taken its pattern not out of the Bible, out of Ruth and out of Naomi and out of Sarah and the ones in the Bible. Olhamos hoje e vemos que a igreja está seguindo o padrão, não da Bíblia, de Ruth e de Noemi e de Sara e daquelas da Bíblia. But this pattern, even the women of the church after Hollywood and the very dregs of the devil. Mas até as mulheres da igreja estão seguindo o padrão de Hollywood e as próprias influências do diabo. How that our people who call themselves Christians go out there and get this evil man's ways, these records of Elvis Presley, or what his name is, one of the most deluded, devil-possessed people I've ever heard of in my life. E como nosso povo, que se diz cristão, sai aqui e segue os caminhos desse homem mau. Estes discos de Elvis Presley, seja qual for o seu nome, uma das pessoas mais iludidas e possuídas pelo diabo de que já ouvi falar na vida. Arthur Godfrey and such as that, and listen to them kind of nonsense on your radios and refuse to hear the gospel sermons preached in the Bible. Arthur Godfrey e outros assim, e ouvem esse tipo de bobagem em seus rádios e se recusam a ouvir o sermão do Evangelho pregado na Bíblia. God have mercy on you. What kind of a spirit have we got among us? That is right. Deus tenha misericórdia de vocês. Que tipo de espírito temos entre nós? Isso mesmo. No wonder the prophet of God blushed before the Lord. He knew that was unrighteous. And he stood and pleaded the case and said to God, we're unrighteous. Não é de se admirar que o profeta de Deus tenha sentido vergonha diante do Senhor. Ele sabia que isso era injustiça, e ele se levantou e defendeu o caso e disse a Deus: somos injustos. And we are friends. And until we can come back to that spot of a blood transfusion, quit trying to put on plasters. Quit trying to put on some salve. The healing can't come unless the bloodstream dries. E somos amigos, até podermos voltar a esse ponto de transfusão de sangue. Parem de tentar colocar curativos, parem de tentar colocar pomada. A cura não pode vir sem que a corrente sanguínea esteja certa. That's the reason that people have got diabetes. If one would ever cut himself, it probably would never heal. Why? Because the real red blood cells is eat up. É por isso que as pessoas têm diabetes. Se alguém se cortasse, talvez nunca cicatrizaria. Por quê? Porque os verdadeiros glóbulos vermelhos foram consumidos. And the whole church has become diabetic. And every little cut that comes, instead of walking on you, pick at it. It can't heal. Selfishness, greed, immorality, everything else that's in the calendar of God's wrongdoing. E a igreja inteira ficou diabética. E cada pequena ferida que surge, em vez de não mexer, você a cutuca. Não consegue cicatrizar. Egoísmo, ganância, imoralidade, tudo mais que está na lista dos delitos conforme Deus. The church is picking up those habits. Men, drinking, smoking, telling dirty jokes, women cutting their hair, wearing makeup, doing all kinds of things, dressing themselves immorally to face the people. A igreja está adquirindo esses hábitos. Homens bebendo, fumando, contando piadas sujas. Mulheres cortando o cabelo, usando maquiagem, fazendo todo tipo de coisas, vestindo-se imoralmente para comparecerem diante das pessoas. All those things are because it's the light of the blood of the Lord Jesus Christ that cleanses us from all unrighteousness. Hey, that may seem hard. Sure it's hard, but it's the truth.
Todas essas coisas são porque falta o sangue do Senhor Jesus Cristo para nos purificar de toda injustiça. Amém. Isso pode parecer severo, claro que é severo, mas é a verdade. If we don't belch forth the judgments of Almighty God, you're going to be caught one of these days in an atomic explosion here that will send every soul out into eternity. Se não proclamarmos com firmeza os juízos do Deus Todo-Poderoso, vocês serão pegos um dia destes em uma explosão atômica aqui, que enviará toda a alma para a eternidade. So be the God who only recognizes the blood of his Son, Christ Jesus. My advice to thee is come under the blood. My advice to thee is to get back with God. My advice to Para ir ao encontro de um Deus que só reconhecerá o sangue do seu Filho, Cristo Jesus. Meu conselho, para vê-lo se colocarem sob o sangue, meu conselho a vocês é que se acertem com Deus. É meu conselho a vocês. why can't we have faith? Why can't we have greater healings than we do have? Why can't we get ourselves soundly built? It's because we're putting on corn plasters. Because we're putting on stickers. Putting on pieces of tape. Bem, por que não podemos ter fé? Por que não podemos ter maiores curas do que as que temos? Por que não podemos nos edificar solidamente? É porque estamos colocando curativos para calo, porque estamos colocando curativos, colocando pedaços de fita. We're trying to cover the thing up instead of saying we need a transfusion. Amen. We're without blood. We're without Christ. Don't let yourself be fooled. Estamos tentando encobrir isso em vez de dizer que precisamos de uma transfusão. Estamos sem sangue. Estamos sem Cristo. Não se deixe enganar. Don't let the devil pat you on the shoulder saying, well, I go to church. Não deixe o diabo lhe dar tapinhas no ombro dizendo: bem, eu vou à igreja. The devil does too. Right. He's sure he'd come up to God, went to church up in heaven. Come before the throne of God with the sons of God, sit down with them. Had an audience with God. He said, where you been? O diabo também vai. Isso mesmo. Ele com certeza foi. Subiu até Deus, foi à igreja lá no céu. Chegou diante do trono de Deus com os filhos de Deus, sentou-se com eles, teve uma audiência com Deus. Ele disse: onde tens estado? To walk through the floor, up down on the earth. That's where he'd been. Disse: andando para lá e para cá, de um lado para outro da terra. Foi onde ele esteve. So the devil goes to church. The devil belongs to church. The devil acts like a Christian. He's a deceiver. Assim, o diabo vai à igreja. O diabo pertence à igreja. O diabo age como cristão. Ele é um enganador. If he didn't act like a Christian and act like a church, he wouldn't be a deceiver. No man can be deceived or anything as different as black and white is contrary to one another. E se ele não agisse como cristão e agisse como igreja, ele não seria um enganador. Ninguém poderia ser enganado. A única coisa é que são diferentes, como preto e branco. São contrários um ao outro. But the Bible said that it'd be so close they would deceive the very elect as possible. The Spirit in the last days. Friends were there. Mas a Bíblia disse que seria tão parecido que enganaria até os eleitos, se possível. Esse espírito no último dia, amigos, aí estamos. It's time for the prophets of God, oh brother, for the preachers, as you would say it, across the nation, to fall on their face. Está na hora dos profetas de Deus. Oh, irmão, dos pregadores, se preferirem, por toda a nação, caírem sobre seus rostos. When I know there's 19 million Baptist churches, 19 million Baptist brothers in America, 13 million Methodists, 11 million Lutherans, 10 million Presbyterians. Mercy, think of that. Todavia, há 19 milhões de igrejas batistas, ou melhor, 19 milhões de batistas nos Estados Unidos, 13 milhões de metodistas, 11 milhões de luteranos, 10 milhões de presbiterianos. Misericórdia, pensem nisso. And constantly, the ball games, the amusement,
And on Wednesday night, and sometimes on Sunday night, stay home to listen to the television and the radio. E constantemente vão ao jogo de bola, ao divertimento, e na quarta-feira à noite e às vezes no domingo à noite ficam em casa para ouvir televisão e rádio. Of old jug gags and jokes they pull from Hollywood, your soul rolling on that kind of stuff. Com velhas piadinhas e gracejos que trazem de Hollywood. A alma deles anseia por algo desse tipo. When you ought to have your Bible out somewhere laying out before God on your knees, praying for the sins of the country. Quando você deveria estar com sua Bíblia em algum lugar, prostrado de joelhos diante de Deus, orando pelos pecados do país. And I'm guilty with you. I have made my mind up by the help and grace of God. If God will give me strength to do it. E eu sou culpado com vocês. Já tomei minha decisão. Pela ajuda e graça de Deus, se nosso Deus me der forças para fazê-lo. I'm determined to press towards the mark of the high calling in Christ Jesus till death shall set me free. God be my helper to do so. Help me is my prayer. Amen. Estou determinado a prosseguir para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus, até que a morte me liberte. Que Deus seja meu ajudador para fazê-lo. Ajuda-me, é a minha oração. Seeing the works and seeing the things that I have seen and you have seen, and lagging behind, and become a spiritual anemia. Ao ver as obras e as coisas que tenho visto e vocês têm visto, e está ficando para trás e se tornando uma anemia espiritual. And this tabernacle, which is known throughout the entire world, this little concrete block place sitting on the corner, God has lifted you up before the nations. Right. E este tabernáculo, que é conhecido em todo o mundo, este pequeno recinto de blocos de concreto situado na esquina, Deus os elevou perante a nação. Isso mesmo. I think of what David, one night when he said, "Here I am living in a house of cedar, and the ark of my God dwells in the tent." He said, "I'll build him a house." Penso no que Davi, certa noite, quando disse: Eis-me aqui, morando em casa de cedro, e a arca do meu Deus mora numa tenda. Ele disse: Eu lhe edificarei uma casa. Nathan the prophet said, "Do all in your heart, cause God is with you." O profeta Natã disse: Faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. That night God appeared to Nathan and said, "David, go tell David, who was you, David? I took you from a sheepcote, from attending the sheep, and I made you a great name like great man of the nation." Naquela noite, Deus apareceu a Natã e disse: Vai, dize a Davi, quem eras tu, Davi? Eras: Eu te tomei de uma malhada, de cuidar das ovelhas, e fiz grande o teu nome, como os grandes homens da nação. Who was this little tabernacle sitting here? A little old backwash, kicked out something sitting on the corner of 8th and 10th Street. Quem estava neste pequeno tabernáculo situado aqui? Um lugarzinho insignificante, desprezado na esquina da Rua 8 com a Penn. That Harley Jeffersonville little where it was at. And the people had come here. Today, God by His mercy has picked you up and made you a great people. Que Jeffersonville mal sabia onde estava e as pessoas que vinham aqui. E hoje Deus, por sua misericórdia, os levantou e os tornou um grande povo. Bombay, India knows where this tabernacle is sitting. Delhi knew all these other nations. Africa knows where this place is. India, Germany, England, Finland, Sweden, Europe, Asia. Bombaim, Índia, sabe onde este tabernáculo fica. Durban conheceu vocês, todas essas outras nações. A África sabe onde é este lugar. Índia, Alemanha, Inglaterra, Finlândia, Suécia, Europa, Ásia. They all look way down in the islands, society. And down in there, they know all about it. And God has made us an example to the people. Todos, lá nas ilhas da Tailândia e lá embaixo, eles sabem tudo a respeito.
e Deus nos fez um exemplo para as pessoas. And to think that you're God's doing that, and we turn around and dilly-dally in the things of the world and become a very spiritual anemia. E pensar então que depois que Deus fez isso, nos voltamos e perdemos tempo com as coisas do mundo e nos tornamos espiritualmente tão anêmicos. How we ought to be in a lighthouse that's set on a hill, our candle that cannot be hid. Oh, God, I'm as guilty as the rest of you. Ora, devemos ser o farol que está numa colina, uma candeia que não pode ser escondida. Oh, Deus, sou tão culpado quanto o resto de vocês. What I mean, I want an old-fashioned God-sent repentance and a calling back to God. That when men and women walk in that door on crutches, they'll walk out without them. O que quero dizer? Quero um arrependimento à antiga, enviado por Deus, e um chamado de volta a Deus, de modo que quando homens e mulheres entrarem por essa porta de muletas, eles saiam sem elas. When the blind is led in the door, they'll go out seeing. When the deaf comes in, deaf, they'll go out hearing. When sinners come in, back and smutty with sin, will go out washed in the blood of the Lamb. Think you good. Quando os cegos forem conduzidos pela porta, saiam vendo. Quando os surdos entrarem surdos, saiam ouvindo. Quando os pecadores entrarem negros e manchados de pecado, saiam lavados no sangue do Cordeiro. Não podemos fazê-lo? God called Israel and made him an example. God called us and made an example. But we've let out on God, and it blesses us in the presence of God. Deus chamou Israel e os fez um exemplo. Deus nos chamou e nos fez um exemplo. Mas nós decepcionamos Deus, e isso nos deixa com vergonha na presença de Deus. To think that the things that He's done for us, how He's lifted us up from the sheep cote, how He's made us known all over the world, how He's done the great things for us. Ao pensar nisso, nas coisas que Ele tem feito por nós, como Ele nos levantou do aprisco, como Ele nos fez conhecidos em todo o mundo, como Ele fez essa grande coisa por nós. And yet we dilly-dally, mangle around, and go out, and we're not seen to be sincere. We don't have prayer anymore. Things just are not going right. E mesmo assim, ficamos vadiando e nos misturamos e saímos e não parecemos ser sinceros, não temos mais oração e parece que as coisas simplesmente não vão bem. And we're trying to put on little programs, corn plasters to ease the pain. You can't ease the pain until you get good rich blood in there to heal the thing. Right? E estamos tentando elaborar pequenos programas curativos para calos, para aliviar a dor. Você não pode aliviar a dor até aplicar sangue bom e rico ali para cicatrizar isso. Isso mesmo. You've cut an old corn out and you'll get yourself with diabetes and take your foot off. Don't try to dismiss this and bypass this and cut a corn plaster on this. Você tira um velho calo e se tem diabetes, o custo será perder o pé. Não tente descartar isto, e ignorar isto, e pôr um curativo para calos nisto. But the thing to do is come straight out before God and say, God, I am anemia and I need your blood to cleanse me from all my sins. That's my prayer. Trust that it's yours. Mas o que deve fazer é se apresentar direto a Deus e dizer: Deus, estou com anemia e preciso do teu sangue para me purificar de todo o meu pecado. Essa é a minha oração. Espero que seja a de vocês. Think of these things, friends. One of these days, it's just as apt to happen before daylight in the morning as it is to happen 50 years from today. Pense nessas coisas, amigo. Um dia destes é tão provável que aconteça antes do amanhecer quanto daqui a 50 anos. One rocket bomb, one of those cobalt or hydrogen bombs, because the whole nation is on an alert. Uma bomba foguete, uma dessas de cobalto ou de hidrogênio, poderia... A nação inteira está em alerta. You see in the paper the other day where they're requiring the Pentagon to answer the flying saucers. It wasn't a myth.
It wasn't something you'd imagined. Vocês viram no jornal outro dia onde estão o Pentágono pedindo que a ciência responda quanto aos discos voadores. Não era mito, não era algo imaginário. It was real. It was an intelligence. They flew in battle formation. They could stop. They could start. They could spot. They could tell. It was an intelligence. They know it. The people laughed. They said flying saucers, made a fun out of it. Era real, era uma inteligência. Voavam em formação de batalha. Podiam parar, podiam se pôr em movimento, podiam parar. Puderam perceber que era uma inteligência. Eles sabem disso. As pessoas riram, disseram discos voadores? Fizeram disso uma zombaria. But you know what I'm thinking? Jesus said, before he comes, there will be signs in the heaven above. Did you notice before he destroyed Sodom and Gomorrah because of their sex affair? Mas sabe o que estou pensando? Jesus disse que antes que ele venha haverá sinais em cima no céu. Notaram? Antes de começar a destruir Sodoma e Gomorra por causa do seu comportamento sexual. He sent angels down to investigate it. Angels has come to the earth in the last few years. They've been seen among people. I mean, honest, blood-washed people who know it. Ele enviou anjos para investigarem. Anjos têm vindo à Terra nos últimos anos. Eles têm sido vistos entre as pessoas, quero dizer, pessoas honestas, lavadas pelo sangue, que sabem disso. They've even stood and had their pictures taken. Right. Angelic beings have visited, taking word back to the power that sin is heat till the stars can hardly shine. Eles até estiveram ali e foram fotografados. Isso mesmo. Seres angelicais têm visitado, informando ao Pai que o pecado se acumulou a ponto das estrelas mal poderem brilhar. The moon, the whole world are reeling like a drunk man coming in at night. Right. A lua, o mundo inteiro está cambaleando como um bêbado chegando de noite. Isso mesmo. Sin among the Christians, among the elect, they stole their birthrights out for popularity. The minister has swapped the gospel for a social calling. Pecado entre os cristãos, entre os eleitos. Eles venderam sua primogenitura por popularidade. O ministro trocou o evangelho por uma festa social. He swapped the old-fashioned blood-washed gospel for intellectual with the people. To preach intellect, talk of society, and misuse the gospel. Ele trocou o evangelho lavado pelo sangue, a moda antiga, pelo intelectual como povo, para pregar o intelecto, falar da sociedade e fazer mau uso do evangelho. Many of them has went out into the field of preaching and used the gospel for personal gain, to make money. Many of them have got big farms and cars and things that they never would have had. Personal gain, not all. I'm thankful that there's still a remnant. Muitos saíram aos campos pregando e usaram o evangelho para ganho pessoal, para ganhar dinheiro. Muitos têm grandes celeiros e carros e coisas que nunca teriam tido. Ganho pessoal. Nem todos. Sou grato por ainda haver um remanescente. In the days of Ezra, when Ezra began to weep and to call out and to rebuke the sin, you know what happened? All the elect that trusted God gathered around him. Nos dias de Esdras, quando Esdras começou a chorar, a clamar e a repreender o pecado, sabem o que aconteceu? Todos os eleitos que confiavam em Deus se reuniram em volta dele. What we need today is men and women. Your preachers is preaching your churches and call sin, sin, and rebuke it. The real people of God would gather up around you and stay with you. O que precisamos hoje é de homens e mulheres que seus pregadores estejam pregando suas igrejas e chamem o pecado de pecado e o repreendam. O verdadeiro povo de Deus se reuniria perto de vocês e ficaria com vocês. That's right. It's time to call out and say which is which.
separate right from wrong. God grant it to us that we'll have the courage to do it. Isso mesmo. É hora de clamar e dizer qual é qual, separar o certo do errado. Deus nos conceda que tenhamos a coragem de fazê-lo. Just think what could happen. As I was telling you, I believe this morning, I heard someone say it, that upon one of these watchers that's watching, I forget what you call it now, for the bomb, for the planes to come. Imaginem só o que poderia acontecer. Como estava lhes dizendo, creio, esta manhã, ouvi alguém dizer que sobre um destes observadores que fica de vigia, esqueci como vocês chamam agora, pela bomba ou por aviões que venham. Not long ago, there was a program come through somewhere that they called out the big fleets with 300 jet bombers with atomic bombs and hydrogen bombs hanging under. Não faz muito, houve um plano que veio a público em algum lugar de que tinham convocado as grandes frotas com 300 bombardeiros a jato com bombas atômicas e bombas de hidrogênio penduradas neles. Not long ago at the big airport in Shreveport, one of the boys was converted over there in meetings with Brother Jack. He said, we got atomic bombs hanging right in the hangars. Não faz muito, no grande aeroporto de Shreveport, um dos rapazes se converteu lá nas reuniões do irmão Jack. Ele disse, temos bombas atômicas penduradas ali mesmo em nossos hangares. I said, aren't you? Eu disse, você não está... In the planes, and we go up and practice with them daily. Quero dizer, nos aviões, e subimos e exercitamos com elas diariamente. I said, aren't you afraid? Eu disse, não tem medo? They had got the triggers in it. But we're so on the alert that within the space of a minute, 60 seconds, we could have the triggers in there and gone. And fueled up and ready, they could start aiming with them immediately. Disse, elas não estão com os detonadores, mas estamos de tal modo em alerta que dentro de 1 minuto, 60 segundos, poderíamos colocar os detonadores ali e decolar. E abastecidos e prontos, eles poderiam voar para a Inglaterra com elas imediatamente. The great hangars are sitting out in the oceans everywhere. And they're saying to Russia, dare you drop one bomb. Just drop one atomic bomb on the UN or somewhere there, and look what happens. Os grandes hangares estão instalados nos oceanos, em todo lugar, e estão dizendo para a Rússia, atrevam-se a lançar uma bomba. Apenas lancem uma bomba atômica na ONU ou em algum lugar lá e vejam o que acontece. What will it be? It'll be an onslaught go to Russia. And if they would do that and start dropping those atomic and hydrogen bombs, it would cause a chain reaction that would burn the earth to a wick. Smell. O que será? Será uma investida contra a Rússia. E se fizerem isso e começassem a lançar essas bombas atômicas e de hidrogênio, isso causaria uma reação em cadeia que queimaria a Terra até virar apenas um pavio derretido. You know, it wouldn't disagree with Scripture a bit, for the earth shall burn the heavens too. The atoms of the earth shall burn. Vocês sabem, isso não estaria nem um pouco em desacordo com a Escritura, porque a terra queimará e o céu também. Os átomos da terra queimarão. We're living in a dangerous day. We're living in a day when men of the world are scared to death. The great man. They're afraid who's going to burst that first bomb. Estamos vivendo num dia perigoso. Estamos vivendo num dia em que os homens do mundo estão morrendo de medo. Os grandes homens, eles estão com medo de quem vai explodir essa primeira bomba. The first bomb that goes off, then the whole thing goes into a rally. A primeira bomba que explodir, então tudo isso levará a uma mobilização geral. It ought to be the happiest time in the world for the Christian. Times are going to change. The old will become young. Oh my! Death's going to flee away. Sickness will be no more. Deve ser o tempo mais feliz do mundo para o cristão. Os tempos vão mudar. O velho vai se rejuvenescer. Oh, que coisa! A morte vai desaparecer. A doença não mais existirá. No more prayer meetings for the sick. No more prayer meetings for the lost. But God
shall come and take the elect from the four winds of the earth and shall gather them under his own wings, and we'll live and reign with him forever in his heaven. Não haverá mais reuniões de oração pelos doentes, não haverá mais reuniões de oração pelos perdidos, mas Deus virá e recolherá os eleitos dos quatro ventos da terra e os reunirá sob sua própria asa. E viveremos e reinaremos com ele para sempre em seu céu. Oh, brother, sister, friend of mine, if you're not prepared tonight, may you be prepared at this hour. I give you an invitation to come to Christ Jesus tonight and receive. Oh, irmão, irmã, amigo meu, se não está preparado esta noite, que esteja preparado nesta hora. Eu o convido a vir a Cristo Jesus esta noite e receber. You that's been different, you that know that you're not where you should be with God, I invite you to the altar with myself. I invite every one of you to come here. Vocês que têm sido diferentes, vocês que sabem que não estão onde deveriam estar com Deus, eu os convido a virem ao altar comigo. Convido cada um de vocês a vir aqui. And not only to save, but to stay here until God has cleansed your soul from everything that's unlike Him. Until you can go out of here a new person. E não só para dizer, mas para ficar aqui, até que Deus tenha purificado sua alma de tudo que é diferente dele, até que possa sair daqui uma nova pessoa. Not with a corn plaster, but go out of here with a blood transfusion that purifies your blood and gives you new life and new hope. Go out with the baptism of the Holy Spirit. Não com um curativo para calos, mas sair daqui com uma transfusão de sangue que purifica o seu sangue. Ele dá nova vida e nova esperança. Sair com o batismo do Espírito Santo. Go out, not shouting, not dancing, not so much. Them things are all right. They all belong in the church. They all belong in the Bible. But what I'm talking about is the Holy Spirit. God's love. Sair não gritando, não dançando, não tanto. Essas coisas estão bem. Todas pertencem à igreja, todas pertencem à Bíblia. Mas estou falando do Espírito Santo, do amor de Deus. A young man was talking to me the other day. His mother, a dear woman, I know the woman, met her once or twice, and she said, "Oh, honey," to her boy, "come here, I want you to look. I have the oil in my hand." Um jovem estava falando comigo outro dia. Sua mãe, uma estimada mulher. Conheço a mulher. Eu a vi uma ou duas vezes e ela disse: "Ó, querido", ao filho, "venha cá, quero que veja. Tenho azeite na mão." Well, I have too. It's where I've been sweating. Now, said, "I've got oil in my hand." Said, "What do you think of that?" Bem, eu também tenho. É por estar suando. Agora disse: "tenho azeite na mão." Disse: "O que você acha disso?" And the boy looked at his mother and said, "Mother, I want to ask you something." She is wanting to pray that she'd have a closer walk with God. E o rapaz olhou para a mãe e disse: "Mãe, quero lhe perguntar algo." Ela queria que ele orasse para ela caminhar mais perto de Deus. He said, "When the oil come in your hand, did it take away all your condemnation? Did it give you a sweet experience with God?" When the oil... Ele disse: "Quando o azeite surgiu na mão da senhora, ele tirou toda a sua condenação? Deu à senhora uma doce experiência com Deus quando o azeite..." No. Não. Said, "Then I'd leave it alone." That's it. Disse: "Então eu ignoraria." É isso. Oh, the world, the religious world, the Pentecostal people are looking for fantastic. The world, the educated so-called world, the denominational world, O mundo religioso, o povo pentecostal está procurando o fantástico. O mundo instruído, que dizem ser o mundo denominacional, is looking for some great solution that they can embetter their denomination and get more members into it, 1 million more people. está procurando alguma grande solução que possa melhorar sua denominação e trazer mais membros para ela. Mais 1 milhão, você sabe. And the nations are looking for some kind of a police force that can bring all the world to the knees and bring righteousness.
E as nações estão procurando algum tipo de força policial que possa trazer o mundo inteiro a seus joelhos e trazer justiça. Brother, it doesn't come by Pentecostal fantastics. Neither does it come by Protestant organizations or by Catholic hierarchy. Irmão, isso não vem por algo pentecostal fantástico. Não vem por organizações protestantes ou pela hierarquia católica. Neither does it come by pentagons or turning new pages. It comes by surrendered life to Jesus Christ through the baptism of the Holy Ghost. Anything short of that is wrong. Nem vem por pentágonos ou virando novas páginas. Vem por uma vida rendida a Jesus Cristo através do batismo do Espírito Santo. Qualquer coisa menos que isso está errada. Let us pray. Oremos. I'll ask your sister to come to the organ or the piano at this time. While we're in prayer, while every person has their head bowed, and every person in prayer, I wonder at this moment if you would test your spirit against the Word of God. Are you right? Vou pedir à nossa irmã que vá ali ao órgão, ao piano, nesse momento, enquanto estamos em oração, enquanto cada pessoa está de cabeça inclinada e cada pessoa em oração. Gostaria de saber, neste momento, se você gostaria de examinar seu espírito com a palavra de Deus. Você está certo? After this service, as I told you, I got a mother-in-law laying down there at the very point of death. I got this. She's dying. Depois deste culto, como lhes disse, tenho uma sogra deitada lá, à beira da morte. Tenho de ir vê-la. Ela está morrendo. Other friends that I know of here that I visit that's laying at the point of death. People who sit in this church. Oh, brother, sister, you're coming down there too. You got to come down there. Outros amigos que conheço aqui, que visito, que estão à beira da morte. Pessoas que se sentaram nesta igreja. Oh, irmão, irmã, você também chegará a esse ponto. Você tem de chegar a esse ponto. Now you say, well, I know that, Brother Brandon. I'm aiming to get that thing fixed up some of these days. But it may not be some of these days for you. This may be the only day. Agora você diz, bem, eu sei disso, irmão Branham, pretendo acertar isso um dia destes. Mas pode não haver um dia destes para você. Este pode ser o único dia. How little did that man know, coming from California, going to Michigan the other day, with his little wife up here driving the car, him in the pickup going to their new home. He just retired from the Navy. Quão pouco sabia aquele homem vindo da Califórnia, indo para Michigan, um outro dia com sua esposa aqui, dirigindo o carro, ele na caminhonete, indo para a nova casa deles. Ele tinha acabado de se aposentar da Marinha. How well did he know when he started off that morning, maybe from a tourist court, that his wife and baby would be a corpse in a few minutes? But just above Henryville, their car collided with a bus. Como ele poderia imaginar, quando partiu aquela manhã, talvez de um porto turístico, que sua esposa e bebê seriam cadáveres dentro em pouco? Mas perto de Henryville, o carro delas colidiu com um ônibus. The driver made his vehicle do a jackknife almost, but it killed the woman and the little girl. I trust that their soul was right with God. E o motorista fez que seu veículo ficasse quase atravessado, mas matou a mulher e a garotinha. Espero que a alma delas estava certa com Deus. A few weeks ago, when Brother Woods and I went up here to an airplane that fell back behind that place here, and watched them pull pieces of 8 men's body, one heads and legs and arms was all over the place. Semanas atrás, quando o irmão Wood e eu fomos ver um avião que caiu atrás deste local aqui, e os vimos tirarem pedaços dos corpos de 8 homens, quando cabeças e pernas e braços estavam por toda parte. Picking up the body and the entrails falling out of the man's body, a good man, perhaps a famous man from Chicago. When that man got in the plane that morning, I wonder the night that he went to church if he had good intentions. Levantaram o corpo e as entranhas saindo do corpo do homem. Um bom homem, talvez, um homem famoso de Chicago.
Quando aquele homem entrou no avião aquela manhã, eu me pergunto, na noite em que ele foi à igreja, se ele tinha boas intenções. Did the pastor give an altar call? Did he rebuke sin? And the man had a chance. Or did he go out like an animal? Was the man in the sight of God a son of God? Será que o pastor fez um apelo ao altar? Será que repreendeu o pecado e o homem teve uma chance? Ou partiu como um animal? Será que o homem era, aos olhos de Deus, um filho de Deus? Think of those things, friends. They are important. They are not only important, they're the most important thing to you this hour. This is the time when you'll make up your mind. Pensem nessas coisas, amigos. Elas são importantes. Elas não são apenas importantes, são a coisa mais importante para vocês nesta hora. Este é o momento em que você decidirá. This is the time when you may make your decision of this life for the life hereafter. May you do it while we pray. Este é o momento em que você tomará a sua decisão desta vida para a vida futura. Que você faça isso enquanto oramos. Heavenly Father, as we read in the Bible of what you said about sin and those who do it and not confess, Pai Celestial, como lemos na Bíblia sobre o que tu disseste sobre o pecado e aqueles que o praticam e não confessam, we realize what it means to die without knowing God. We know that by experience of others that we have seen go. Those who intended, those who put it off too long. compreendemos o que significa morrer sem conhecer a Deus. Sabemos disso por experiência de outros que vimos partir, aqueles que pretendiam, aqueles que adiaram demais. God, those who had professed and not possessed what they said they had. Those who had acted like Christians and yet never was a Christian. Their lives proved it and their death made it manifest. Deus, aqueles que professavam e não possuíam o que diziam ter, aqueles que agiam como cristãos e que, todavia, nunca foram cristãos. Sua vida provava e a sua morte manifestou isso. Now, Father, I pray that you'll speak to every heart here tonight, and myself, Lord, for being dilatory, for many things that I could have done and did not do. I confess my wrong. Agora, Pai, rogo que fales a cada coração aqui esta noite. E eu mesmo, Senhor, por demorar, por muitas coisas que poderia ter feito e não fiz, confesso o meu erro. I confess the wrongs of this people. I confess the wrongs of this nation. I ask you to have mercy, Lord. I've got 3 little children there to raise. Confesso os erros deste povo. Confesso os erros desta nação. Peço-te que tenhas misericórdia, Senhor. Tenho 3 criancinhas lá para criar. And we're living here on a hot spot. God, there's no need of running. You know all about it. God, I want to be right with you. E estamos vivendo aqui num momento de conflito, e Deus, é inútil fugir. Tu sabes tudo a respeito. Deus, quero estar certo contigo. Someday, if the atomic bomb don't get us, a wreck will. If a wreck don't get us, some disease will. Something has got to take us. But we're so happy to know that there is a way of escape. Algum dia, se a bomba atômica não nos pegar, um acidente pegará. Se um acidente não nos pegar, alguma doença pegará. Algo tem de nos levar. Mas estamos tão felizes em saber que há uma via de escape. The name of the Lord is a tower, and the righteous run in thereat and are safe. God, may the sinner, friend tonight, boy, girl, man, or woman, see the open door, the opportunity, and run to Christ this hour. Uma torre é o nome do Senhor, e a ela correrá o justo e estará em alto retiro. Deus, que o amigo pecador esta noite, rapaz, moça, homem ou mulher, veja a porta aberta, a oportunidade e corra para Cristo nesta hora. Now, while we have our heads bowed, is there some here, or no, there's some here, that would like to say with an uplifted hand to God? Agora, enquanto estamos de cabeça inclinada, há alguns aqui ou
Sei que há alguns aqui que gostariam de dizer com a mão erguida a Deus: I'm ashamed of my life. And I want to confess my wrongs before God and ask for mercy. Raise up your hand to God. God bless you. God bless you. God bless you. There's many of you. Yeah. There's many of you here too. God bless you. tenho vergonha da minha vida e eu quero confessar meus erros diante de Deus e pedir misericórdia. Levante a mão para Deus. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Há muitos de vocês. Muitos de vocês. Sim, há muitos de vocês aqui também que Deus o abençoe. Many of you here who has professed Christianity for a long time and know that you have failed to toe the line with God. Know that you're doing things right now that you ought not to do. Muitos de vocês aqui que professam o cristianismo há muito tempo e sabem que falharam em se alinhar com Deus. Sabem que estão fazendo coisas neste momento que não deveriam. And you're going unconfessing them. Just loosely floating along with the tide. Looking at the kind of programs you should not look at. E estão indo sem confessá-los, flutuando à deriva com a maré, assistindo ao tipo de programas que não deveriam. Look at the kind of magazines and reading the literature that you should not read. It's not becoming to Christians. Listening to the jokes of bile and dirt and smut that you know you shouldn't do, both men and women. Olhando para o tipo de revistas e lendo a literatura que não deveriam, que não são adequadas para cristãos. Ouvindo piadas, e sujeira e obscenidade que sabem que não deveriam, tanto homens quanto mulheres. You know places where you could have spoken and did not do it, and you're guilty, maybe the sin of omission. Você se lembra de ocasiões em que poderia ter falado e não falou, e é culpado, talvez, do pecado de omissão. I wonder if you'd raise your hand to Christ to have mercy on you and forgive you. Raise your hand. God bless you, young lady. As the woman walks out to come to the altar to confess her. Gostaria de saber se gostaria de levantar a mão a Cristo para que tenha misericórdia de você e o perdoe. Levantem a mão. Deus a abençoe, jovem, enquanto a mulher saía para vir ao altar confessar os seus. Raise your hand to God. God bless you. That's right, mister. That's right. God bless you. Raise your hand. You know you've done wrong. Levante a mão a Deus. Deus o abençoe. Isso mesmo, Senhor. Isso mesmo. Deus o abençoe. Levante a mão. Você sabe que errou. I wonder if you have the courage tonight to meet me here at the altar. Let's kneel around here and say, God be merciful to all of us. We're in need of you. God bless you, lady. Gostaria de saber se você tem coragem esta noite de se encontrar comigo aqui no altar. Vamos nos ajoelhar aqui e dizer: Deus, tem misericórdia de todos nós. Precisamos de ti. Deus a abençoe, senhora. To see these young women coming weeping, life before them. They're at the crossroads. They're a victim of circumstances. Ao ver estas jovens vindo, chorando, com uma vida diante delas, estão na encruzilhada, são vítimas das circunstâncias. What do you realize, old man? When we were boys, our boys has got 10 times the temptation that we had. O quê? Percebem, homens mais velhos, que quando éramos moços, que nossos moços têm 10 vezes mais tentação do que nós? Sister, do you realize that your daughter has 10 times the temptation you had when you was a girl? What will her daughter have? Look at the things, the pictures the devils are painting. Percebe, irmã, que sua filha tem 10 vezes mais tentação que a irmã quando era moça? O que a filha dela terá? Olhem para isso. Os quadros que o diabo está pintando. Oh, how we need to pray. Now I want to go back to you again. Brother, do you realize we don't pray half as much as our fathers did? Pastor, do you know we don't put as much time on our knees as the pastors before us did? Oh, como precisamos orar! Agora,
voltaremos a vocês. Irmão, percebe que não oramos nem metade de quanto nossos pais oravam? Pastor, sabia que não ficamos tanto tempo de joelhos quanto os pastores antes de nós? Women, do you realize you don't instruct your daughter and pray with her mouth like your mother did? You? Then what about it? Who's guilty? We're guilty. There's no way around it. We're guilty. Mulheres, percebem que não instruem sua filha e oram com ela à noite como sua mãe fazia? Então, e quanto a isso, quem é culpado? Nós somos culpados. Não há como negar. Somos culpados. I'm guilty. I'm guilty of not doing the job of God like I should do. I'm confessing it that I'm wrong. I'm asking God to be merciful to me. Eu sou culpado. Sou culpado de não fazer o trabalho de Deus como deveria. Estou confessando isto, que estou errado. Estou pedindo a Deus que tenha misericórdia de mim. I look out here and see the opportunities I've missed because of petty things, little old insignificant things that didn't mean nothing. Olho aqui e vejo as oportunidades que perdi por causa de coisas mesquinhas, coisas insignificantes que não significavam nada. I'm ashamed of myself as a gospel minister before you. I repent before God and ask God to forgive me and the church to forgive me for being so dilatory about the work of God. Estou envergonhado de mim mesmo como ministro do Evangelho diante de vocês. Eu me arrependo diante de Deus e peço a Deus que me perdoe e a igreja que me perdoe por ser tão lento na obra de Deus. By the grace of God and by the help of God, I'll not listen to what everyone trying to tell you something to do. They got a program. They got something for you to do. Nonsense! Pela graça de Deus e pela ajuda de Deus, eu não darei ouvidos ao que todos tentando lhe dizer para fazer algo. Eles têm um programa, eles têm algo para você fazer. Bobagem! I know God's program is written out here in the Bible. I'm ashamed of myself as a minister of the gospel. 1 million souls won or to have 10 million souls won. I'm way behind. Conheço o programa de Deus. Está escrito aqui na Bíblia. E tenho vergonha de mim mesmo, como ministro do Evangelho. 1 milhão de almas ganhas. Devo ganhar 10 milhões de almas. Estou muito atrasado. What about you? How many souls you won? Since you've been a Christ, Christianity just goes from one to another. How many souls you won since you've been a Christian? If you're not winning souls, you're guilty. You're barren. You're brought shame on the church and the gospel. E você? Quantas almas você ganhou desde que está em Cristo? O cristianismo passa de um a outro. Quantas almas você ganhou desde que é cristão? Se não está ganhando almas, você é culpado. Você é estéril. Você tem trazido vergonha à igreja e ao evangelho. How many people you got for Wednesday night prayer meeting? If you're not doing it, you ought to be ashamed of yourself before Christ. You're guilty, and your place is at the altar. Quantas pessoas você convida para a reunião de oração de quarta-feira à noite? Se não está fazendo isso, você deveria se envergonhar diante de Cristo. Você é culpado e seu lugar é no altar. I invite you to come with me for repentance. Convido-o a vir comigo para arrependimento. And will you bow your heads and keep it bowed a minute while I feel my guilt and would like to repent? Just bow your head. Então, incline a cabeça e a mantenha inclinada um momento enquanto sinto minha culpa e gostaria de me arrepender. Apenas incline a cabeça. Our Heavenly Father, I bow upon this altar and ask forgiveness of my sins. I ask forgiveness of the sins of those who are around the altar. Nosso Pai Celestial, eu me curvo neste altar e peço perdão pelo meu pecado. Peço perdão pelos pecados destes que estão em volta do altar. I ask forgiveness for this church, for the body of believers nationally and internationally. I ask for mercy for us being so dilatory concerning the things of the kingdom.
Peço perdão por esta igreja, pelo corpo de crentes, nacional e internacionalmente. Peço misericórdia para nós, sendo tão lentos quanto as coisas do reino. I ask that you'll pardon us of our sins, take away our transgressions, and forgive us for being so stupid. The stupidity of the people. Peço que perdoes os nossos pecados e tires nossa transgressão e nos perdoes por sermos tão estúpidos, pela estupidez das pessoas. How we have come short, how we have taken bodily exercise, how we have done things that we ought not have done, how we have sinned before you. Como ficamos aquém, como optamos por exercício corporal, como fizemos coisas que não deveríamos, como pecamos diante de ti. And on this Sunday night meeting, Father, being the blushing prophet of the Bible, we blush tonight. I blush before you because of the sin of the people. E nesta reunião de domingo à noite, Pai, ao ver o profeta na Bíblia envergonhado, nós nos envergonhamos esta noite. Eu me envergonho diante de ti, por causa dos pecados do povo. The people, my nation, my people, I feel ashamed of them all. To see our young ladies walking the streets and acting the way they are. To see the prostitution, the young man living in all kinds of life. O povo, minha nação, meu povo, tenho me envergonhado deles, Senhor. Ao ver nossas jovens andando pelas ruas e agindo como estão. Ao ver a prostituição, os jovens vivendo em todos os tipos de vida. Staying home from the church and reading old magazines that ought not to read. Looking at uncensored programs. Listening to Hollywood dirty jokes. Ao vê-los ficando em casa sem irem à igreja e lendo revistas que não deveriam, assistindo programas sem censura, ouvindo as piadas sujas de Hollywood. Listen to old boogie-woogie music of the devil that casts out the man that's a ill-famed and got vile conscience. The devil's instruments to inspire the works of the devil. Ouvindo a velha música boogie-woogie do diabo, concebida por homens que são de má fama e têm consciência vil, a influência do diabo para inspirar as obras do diabo. Oh, God, I'm ashamed of myself for not rebuking it in the way that I should. Oh, God, take away my guilt. I ask you to do it. I ask you to forgive these people here. Forgive us all. Oh Deus, estou envergonhado de mim mesmo por não repreender como deveria. Oh Deus, tira minha culpa. Peço-te que tires, peço-te que perdoes estas pessoas que estão aqui primeiro, todos nós. Help us to raise to this altar as new men and women. Help us to go from here as Christians ought to go. Ajuda-nos a nos levantarmos deste altar como novos homens e mulheres. Ajuda-nos a sairmos daqui como cristãos devem sair. Help us to lay aside every weight and the sins of the sinners, that we might run with patience the race that's set before us, looking not to the television, not looking to the comedians of the air. Ajuda-nos a deixarmos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, para corrermos com paciência a carreira que nos está proposta, não olhando para a televisão, não olhando para os comediantes do mundo. Looking to the author and finisher of our faith, the Lord Jesus Christ, who despised the shame of the cross and bore it for us and suffered without the gate, that he might sanctify the people of his trust. Mas olhando para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo, o qual desprezou a afronta da cruz e a suportou por nós e padeceu fora da porta para santificar o povo com seu sangue. Cleanse us from all unrighteousness, and take us as thine own children tonight, and receive us in this prayer of repentance, and give us, Lord, peace and joy. Purifica-nos de toda a injustiça e toma-nos como teus próprios filhos esta noite e recebe-nos nesta oração de arrependimento e dá-nos, Senhor, paz e alegria. And may all our beds tonight as we lay it thinking of this night's meeting. May we think of the conditions of the world that the Bible has revealed to us tonight. May we, as we think of it, our faces rush out for shame. And may you bring peace and happiness to every heart. We are repenting
E que todos os leitos esta noite, ao nos deitarmos, pensando no encontro desta noite, que possamos pensar nas condições do mundo que a Bíblia nos revelou agora. Que nós, ao pensarmos nisso, tenhamos o rosto marcado pela vergonha e que tu tragas paz e felicidade a cada coração. Estamos nos arrependendo, Senhor, diante de ti neste altar. God help me as I'm breaking forth now. By faith and praying as in your will. That many, many, many hundreds of people may be one to thee. Deus, ajuda-me enquanto vou agora pela fé e orando para que esteja na tua vontade, para que muitas, muitas, muitas centenas de pessoas sejam ganhas para ti. And help me to have faith and courage as I move on. Not looking to anyone but to thee, the author and finisher of our faith. God grant it. E ajuda-me a ter fé e coragem enquanto prossigo, não olhando para ninguém senão para ti, o autor e consumador da nossa fé. Deus, concede. Forgive every deacon of this church. Forgive the pastor. Forgive the lay members. Forgive everyone of all of our sins. Forgive us, Lord. Forgive every stranger in our group. Perdoa cada diácono desta igreja, perdoa o pastor, perdoa os membros leigos, Senhor. Perdoa a todos, de todos os nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa cada visitante em nossa porta. And may we feel the impact of the Holy Spirit on our lives, because we are humble before thee tonight, repenting with all our heart that you will receive us and make us a humble, white, sanctified, humble people for your service. E que possamos sentir o impacto do Espírito Santo em nossa vida, pois estamos humildes perante ti esta noite, arrependendo-nos de todo o coração, para que nos recebas e nos tornes um povo humilde, quieto, santificado e humilde para o teu serviço. Grant this blessing, Lord, as it offers be upon timid and bowed head and heart before thee. Concede esta bênção, Senhor, no altar em que estamos. Concede, e inclinamos a cabeça e o coração diante de ti. In the name of thy Son, the Lord Jesus, we ask it. Amen. Em nome do teu Filho, o Senhor Jesus, nós pedimos. Amém e amém. I am thine, O Lord, I have heard thy voice, and it told thy love to me. How I long to rise in the arms of faith, and be closer and drawn to draw me nearer, blessed Lord, to the cross where thou died. Draw me nearer, blessed Lord, to thy precious feet. Along the altar tonight, among my brethren that knelt on the altar, I'm glad to see tonight about as many men as there is women. Usually it's the women that can easily break their hearts. There's something about them that can easily be touched because of the feminine. Ao longo do altar esta noite, entre meus irmãos que estão aqui no altar, estou feliz em ver esta noite quase tantos homens quanto mulheres. Normalmente são as mulheres que se quebrantam facilmente. Seus corações, há algo nelas que podem ser facilmente tocadas por causa do feminino. They're ladies, and you can sometimes touch them. But I'm so glad to see the Holy Spirit can touch man too and bring them to the altar. E elas são senhoras e às vezes pode-se comovê-las. Mas estou tão feliz em ver que o Espírito Santo pode tocar homens também e trazê-los ao altar. And I wonder how many of you at the altar knelt now that feels that you have made a consecration to God, that you're going out of here tonight
to live a better life for the grace of God and to do more for the kingdom of God and for His cause. E gostaria de saber quantos de vocês no altar que estão ajoelhados agora, que sentem que fizeram uma consagração a Deus, que vão sair daqui esta noite para viver uma vida melhor pela graça de Deus e fazer mais pelo reino de Deus e por sua causa. Would you raise your hand to Christ if you're around the altar and say, I believe that now I have repented, and God bless you. Poderiam levantar a mão a Cristo se estiverem em volta do altar, dizer: creio que agora estou arrependido. Que Deus os abençoe. How many of you back there feel that you repented in your seat and feel like you want to do better? God bless you. Quantos de vocês aí atrás sentem que se arrependeram onde estão? Sentem que querem agir melhor? Deus os abençoe. Now, let us stand. Agora, fiquemos de pé. You here at the altar, face around that way if you want. Are you here at the altar? Raise your hands out there that you desire their prayer that you may continue on. Will you raise your hands to the ones in the altar? Vocês aqui no altar, virem-se para aquele lado, por favor. Agora vocês aqui no altar, levantem as mãos aí, vocês que desejam a oração deles, para que possam continuar avançando. Podem levantar as mãos, os que estão na audiência. Now you raise your hands back here at the altar here that you desire their prayers too. That God will help us to do. May the Lord Jesus bless us. Muito bem. Agora levantem a mão aqui atrás, no altar aqui, de que também desejam a oração deles. Isso Deus nos ajudará a fazer. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Now, don't forget the Sunday night service. Agora, não se esqueçam do culto de domingo à noite. Just have you a word to say, Brother Neville. Tuesday and Wednesday night. Tem algo a dizer, irmão Neville? Terça e quarta à noite. Where is that mission located? Is it? 1628 West Market. This coming Tuesday and Wednesday night. Onde fica essa missão? 1628 West Market, nesta próxima terça e quarta-feira à noite. And then on Saturday and Sunday, be at Madisonville, Kentucky, at the auditorium there. And then we go on up into New York. E então, no sábado e domingo, estarei em Madisonville, Kentucky, no auditório lá. E então vamos para Nova York. Now, the reason we're letting out early, got a mother-in-law that's very, very ill, and they're calling for me. Now, let us. Agora, o motivo de estarmos saindo mais cedo é que tenho uma sogra que está muito, muito doente e estão me chamando. Agora vamos. Hey, got a word to say, Brother Neville? Nothing. Tem algo a dizer, irmão Neville? Nada. Let's bow our heads. Slowly now. Inclinemos a cabeça um momento enquanto oramos. Muito bem. Lentamente agora. God be with you.